Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a quarta e última sessão ordinária do primeiro período legislativo da 12ª legislatura. Convido todos a acompanharem a execução do hino ao Palmeiras. Que proceda a leitura da ata resumida na terceira sessão ordinária. Ata da sessão ordinária do dia 28 de maio de 2026. Ao 28º dia do mês de maio do ano de 2026, na sede da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, cita a Rua Coronel Vidas, 211, Centro, no horário de 13h30, realizou-se a terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo da 12ª legislatura do Parlamento Jovem, sob a presidência da vereadora Bianca Capi e secretariado pela vereadora Nicole Moll e vereador André Talfer dos Santos. E presentes todos os demais vereadores jovens, havendo um número legal de vereadores, a senhora presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata, qual foi dispensada a leitura e aprovada por unanimidade. A vereadora, segundo a secretária, informou haver expediente na presente sessão. Procedeu-se, em seguida, à verificação da presença, anotando-se o comparecimento de todos os vereadores inscritos para usarem da palavra durante o expediente. Vereadora Nicole, sobre Maio Laranja, Bianca e Heloísa, sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, Adriano, sobre Maio Amarelo, Stephanie, sobre as consequências emocionais e físicas das vítimas de acidente de trânsito, Emily e Amanda, sobre as consequências psicológicas para crianças que sofreram abuso sexual. Ordem do dia. Em discussão única, foram aprovados 8 requerimentos e 21 indicações. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, a senhora presidente lembrou ainda que a próxima sessão ordinária está marcada para dia 25 de junho. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão. E, para tudo constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela senhora presidente e primeiro secretário. Em discussão a ata. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da sessão. Retorno referente a indicações, Câmara Municipal, ofício 296 de 2026. Vereadora Bianca e Emily.
Referente à manutenção dos bancos da Praça Marechal Floriano Peixoto, em contato com a equipe, está prestando o serviço de revitalização das praças municipais, informando que o serviço foi realizado nos bancos da referida praça. Vereador Adriano, referente a recapeamento asfáltico no final da Rua Conceição, próximo ao rotatório da Colônia Francesa, repassamos a indicação à equipe responsável, a qual informou que irá realizar o serviço com auxílio do novo equipamento que foi adquirido pelo município, que é uma usina pré-misturadora a frio e vigo-acabadora de asfalto. Com esses equipamentos de recap, o trabalho ficará com mais qualidade e durabilidade. A demanda está essa como prioridade, assim que os equipamentos forem entregues. Solicito para o primeiro secretário que proceda à verificação da presença e se existem vereadores inscritos para usarem a palavra durante o expediente. Todos os vereadores estão presentes e inscritos para usarem a palavra. As vereadoras: Amanda, sobre a conscientização da juventude como ferramenta para o aumento da doação de sangue no Brasil. Adriano, sobre os desafios da saúde mental masculina na era digital. Heloíse, sobre Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. André, sobre os impactos da masculinidade na saúde mental dos jovens. E Emily, sobre a importância da participação dos jovens na política. Vereadora Amanda. Boa tarde, excelentíssima presidente Bianca, demais vereadores e todo o público presente. Todos os dias, milhares de pessoas dependem de transfusões sanguíneas para sobreviver. Pacientes em tratamento contra o câncer, vítimas de acidente, pessoas submetidas a cirurgias complexas e pessoas com doenças crônicas necessitam constantemente dos estoques dos hemocentros. Nesse contexto, a doação de sangue se destaca como um dos mais importantes atos de solidariedade que uma pessoa pode realizar. Diferente de muitos recursos médicos, o sangue não pode ser fabricado em laboratórios, sendo obtido apenas pela doação voluntária. No entanto, mesmo diante dessa necessidade permanente, o número de doadores regulares ainda é insuficiente para atender toda a demanda, tornando a conscientização da população fundamental para garantir que os estoques permaneçam abastecidos e vidas continuem sendo salvas. Diante disso, a juventude pode ter um papel muito importante. Os jovens têm acesso à informação fácil, estão sempre conectados às redes sociais e têm a capacidade de influenciar muitas pessoas. Porém, para que isso aconteça, é essencial investir em informação correta para mostrar que a doação é um procedimento seguro, rápido e capaz de salvar vidas. Solicito uma parte, vereadora, a parte concedida. Gostaria de acrescentar que a conscientização da juventude é ainda mais importante quando observamos o impacto que uma única doação pode gerar. De acordo com o Ministério da Saúde, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até 4 pessoas, pois o sangue coletado é separado em diferentes componentes, como hemácias, plasma, plaquetas, e além disso, campanhas de conscientização como o Junho Vermelho demonstram que a informação e a mobilização social são fundamentais para estimular novos doadores, especialmente entre os jovens, que possuem grande alcance nas redes sociais e capacidade de influenciar familiares e amigos. Desta forma, ao conscientizar um jovem, estamos potencialmente incentivando toda uma rede de pessoas a praticar esse ato de solidariedade de salvar vidas. Atualmente, muitas pessoas ainda deixam de doar sangue por medo ou por acreditarem em informações incorretas. Algumas acreditam que a doação pode prejudicar a saúde ou gerar complicações, quando na realidade o processo é realizado com segurança e acompanhado por profissionais capacitados. Por isso, é importante que os jovens tenham acesso às informações confiáveis e possam ajudar a combater esses mitos. Os dados mostram que há muito espaço para aumentar o número de doadores no país. Segundo o Ministério da Saúde, apenas cerca de 1,6% a 1,8% da população brasileira doa sangue regularmente, percentual que, embora esteja dentro dos parâmetros mínimos recomendados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda é considerado baixo, diante da demanda constante dos hospitais e hemocentros. Além disso, os jovens entre 18 e 29 anos já representam uma das maiores parcelas dos doadores do país, demonstrando que
fim, conscientizar a juventude sobre a importância da doação de sangue é investir na construção de uma sociedade mais solidária e comprometida com a vida. Quando os jovens entendem o impacto das suas ações e se tornam agentes da conscientização, eles ajudam a fortalecer os estoques dos hemocentros e a garantir que milhares de pessoas recebam o tratamento que necessitam. Assim, a informação se transforma em uma poderosa ferramenta para salvar vidas e promover o bem comum. Muito obrigada. Vereador Adriano. Excelentíssima Presidente do Parlamento Jovem, demais vereadores e público presente, boa tarde. Quando falamos sobre saúde mental masculina, precisamos falar também sobre uma das principais causas do problema, o machismo. Desde pequenos, muitos meninos crescem ouvindo frases como homem não chora, engole o choro, seja forte ou isso é coisa de mulher. Aos poucos, eles aprendem que demonstrar sentimentos além de errado é um sinal de fraqueza. Assim, acabam guardando suas dores e seus medos e suas inseguranças dentro de si. Com o avanço da internet e das redes sociais, essa pressão se tornou ainda maior. Todos os dias, muitos jovens são bombardeados por imagens de homens considerados perfeitos, bem-sucedidos, fortes e felizes o tempo todo. Mas a realidade é diferente. Por trás de muitos sorrisos existem crises de ansiedades, tristeza, medo, solidão, sofrimento emocional. Vou continuar do que está. O problema é que, por conta dessa cultura, muitos homens acreditam que precisam enfrentar tudo sozinhos. Eles têm dificuldade de pedir ajuda, de conversar sobre o que sentem e até mesmo de procurar apoio psicológico. O medo do julgamento, da rejeição e de parecerem fracos faz com que o silêncio se torne uma prisão. Mas sentir não é fraqueza. Chorar não é fraqueza. Pedir ajuda não é fraqueza. Pelo contrário, reconhecer que algo não está bem é buscar apoio e isso exige muita coragem. Precisamos quebrar o preconceito que ainda existe quando um homem fala sobre suas emoções. Precisamos criar espaços de acolhimento, diálogo e escuta, principalmente para os jovens, que muitas vezes enfrentam essas pressões em silêncio. Cuidar da saúde mental é um ato de responsabilidade consigo mesmo. E construir uma sociedade mais saudável também significa que permitir que os homens sejam humanos, com seus sentimentos, emoções e vulnerabilidade. Muito obrigado. Vereador Heloísa. Boa tarde, excelentíssima Presidente do Parlamento Jovem, amigos parlamentares e todo o público aqui presente. Quero começar fazendo uma pergunta. Quantas vezes ouvimos falar sobre a importância de proteger crianças, animais ou a natureza? Muitas, não é mesmo? Mas e os idosos? Será que damos a mesma atenção a eles? Neste mês, celebramos o Junho Violeta, uma campanha de conscientização criada em 2006 pela Rede Internacional para a Prevenção de Abuso de Idosos, mas que foi posteriormente reconhecido em 2011 pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ela nos lembra que os idosos merecem sim respeito, amor, cuidado e principalmente atenção. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra violência, entendemos somente como agressões físicas, porém, essa não é bem a realidade. A violência pode ser sim uma agressão, mas para muitos são palavras ofensivas, falta de paciência, abandono, exclusão ou até mesmo violência psicológica. Ninguém vai me ajudar mesmo, ninguém liga para o que eu penso. Posso ficar para trás, vocês estão com pressa mesmo. Não, nenhuma pessoa deveria ouvir ou pensar essas frases. O Junho Violeta é um mês de conscientização, onde devemos respeitar e cuidar dos mais velhos, pois são eles que um dia cuidaram de nós. Solicito a parte, vereador. A parte concedida. Gostaria de destacar aqui também a violência financeira. Ela é muito frequente. As denúncias anuais beiram 60 mil casos. Ela ocorre quando, geralmente, familiares utilizam o dinheiro do idoso, seja de aposentadoria
ou mesmo emprestando dinheiro no nome dele, e quando o idoso precisa desse dinheiro, não tem. E como o idoso vai pagar uma dívida com a aposentadoria e continuar se mantendo? É muito difícil. Gratos somos pelo que eles fizeram. Talvez nós não lembramos da vez que eles nos ensinaram a escrever, a andar, mas eles lembram. Envelhecer é um privilégio e cuidar de quem envelheceu é uma responsabilidade a todos. Quando nos perguntarem, mas o vinho violeta realmente é importante? Não pense duas vezes em responder sim. Afinal, um dia todos nós envelheceremos. Valorizar uma pessoa idosa hoje transforma o futuro respeitoso amanhã. Obrigada. Vereador André. Excelentíssimo presidente do Parlamento Jovem, demais vereadores e público presente, boa tarde. Em um mundo como o que vivemos hoje, é altamente notável que muitos homens acabam passando por momentos difíceis e acabam tendo uma certa dificuldade de lidar, pois se sentem inseguros ou sentem vergonha em pedir ajuda ou até mesmo em compartilhar sobre seus problemas com outras pessoas. Mas infelizmente, essa realidade não vem de hoje. Desde sempre dentro da sociedade, os homens foram vistos como fortes para sustentar tudo dentro do seu pensamento. Isso acabou se intensificando cada vez mais, chegando ao ponto onde, ao invés das pessoas se preocuparem com a saúde mental de um homem, muitos acabam julgando, comparando ou até mesmo cobrando ele de maneira excessiva, sem sequer buscar compreender o que ele está passando. Segundo o Ministério da Saúde, de 2015 a 2022, cerca de 80% dos casos de suicídio no Brasil foram de homens. Esse dado nos mostra como os homens necessitam de ajuda, pois muitos têm medo dos julgamentos e uma das maiores causadoras de todos os estereótipos é justamente a internet. Dentro das redes sociais é muito comum encontrar posts, vídeos e até mesmo comentários ridicularizando homens que necessitam de ajuda, sendo que, em qualquer momento da vida, todas irão um dia precisar dela, seja com tratamento ou até mesmo uma simples conversa com algum parente ou amigo próximo, mas que na maioria das vezes quem busca esses métodos é taxado como fraco. Todos imaginam que a realidade não é tão próxima, como por exemplo, dois vocalistas de duas das minhas bandas favoritas acabaram cometendo suicídio por conta de problemas referentes a isso, mesmo sem ninguém esperar algo assim deles. Infelizmente, a realidade é muito próxima. Acabei presenciando recentemente um caso de um conhecido meu que também cometeu o mesmo ato. E sinceramente, ninguém esperava algo vindo assim de uma pessoa aparentemente alegre, mas que infelizmente ninguém reparou que ele guardava consigo mesmo um lado triste e solitário. Portanto, a maneira mais correta de solucionar esses problemas é conscientizando todas as pessoas no geral. Pedir ajuda não é vergonhoso, mas sim humano. E para os homens que têm dificuldade, até mesmo ao se levantar pela corda, saibam que não é a opinião alheia de alguém que vale, e sim a sua saúde mental. Porque no fim das contas, antes de sermos homens ou mulheres, somos seres humanos. Homens não precisam ser fortes o tempo todo, assim como mulheres não são frágeis, como muitos ainda insistem em acreditar. Todos nós sentimos medo, tristeza, ansiedade e dificuldades em algum momento da vida. Por isso, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Precisamos quebrar os rótulos que a sociedade impõe e construir um mundo onde as pessoas possam ser quem realmente são, sem medo de julgamentos. Afinal, cuidar da saúde mental não tem gênero. É uma necessidade humana. Muito obrigado. Vereadora Arene. Excelentíssima Presidente Bianca, alunos, professores e colaboradores do Colégio Estadual do Campo Henrique Stadler, boa tarde. O tema de hoje não poderia ser outro, visto que muitos jovens hoje aqui presentes
demonstram um certo interesse pelo Parlamento Jovem, falaremos sobre a importância da participação do jovem na política. Quando falamos em política, muitos pensam que política é coisa de gente grande, mas poucos pensam que esse também é um espaço que pode e deve ser ocupado pela juventude. Quando o jovem se opõe e mostra que de fato se importa com o seu futuro de toda uma geração, ele está à frente de muita gente que diz que política é coisa de gente grande, mas o grande começa pequeno, como por exemplo sendo um parlamentar jovem. Solicito a parte vereadora. A parte concedida. Nas eleições de 2022, batemos o recorde em cerca de 2.116.781 jovens de 16 a 17 anos retiraram seu título de eleitor. Isso foi um aumento de cerca de 51% em comparação com 2018. Mas provavelmente nossa geração quer e pode ser ouvida. Porém, nem tudo são flores. Esses mais de 2 milhões de jovens representam apenas 1,35% do eleitorado total do país, diante de mais de 156 milhões de eleitores. Para piorar, as pesquisas apontam que menos de 1% de jovens com até 24 anos são filiados a algum partido político. A nossa força hoje está na política e nas redes sociais. Mas o poder real ainda está na mão dos mesmos políticos de sempre. Enquanto a gente foca em debater assuntos irrelevantes na internet, apenas 1,35% de nós está decidindo nosso futuro nas urnas. Chega de deixar pessoas que não entendem e não vivem na nossa realidade continuem escrevendo o nosso futuro. Vamos transformar a internet em um local que transforma a ideia de quem pensa que política não é para jovens. Porque o Brasil só vai mudar de verdade quando a política tiver a nossa cara. Mas não dá para negar que, quando nós jovens pensamos em política, muitas vezes pensamos apenas no lado burocrático, como leis, edifícios e projetos concretos. Mas a política é muito mais que isso. É uma chance, ou melhor, várias chances. Chance de mudar o futuro, ser exemplo, é a chance de ter em mão o poder da inovação. Posso me usar como exemplo de que quando entrei para o Parlamento Jovem, eu não imaginava que ia ouvir tanto, olhar com um olhar mais cuidadoso e estar sempre atento às coisas que eu sei que podem melhorar. Quando nós falamos, estamos automaticamente decidindo que decidam o nosso futuro por nós. Por isso, seja a voz que não deixa a esperança morrer e que a cada dia constrói um futuro que a gente quer ver, um futuro construído pelos jovens. Muito obrigada. Nesse momento, concedo a palavra ao diretor do Colégio Estadual do Campo Henrique Stadler, Denis Ferreira, para que possa falar em nome de todo o colégio sobre a importância da parceria com o Parlamento Jovem. Boa tarde a todos, boa tarde jovens, boa tarde aos nossos jovens também, professores, aos pais que estão também aqui presentes. Fico muito feliz e honrado de receber vocês aqui hoje, não na nossa escola, quer dizer, há pouco estava na nossa escola, né? Mas aqui na nossa comunidade. Quando nós pensamos no Parlamento Jovem, nós pensamos que é algo que é feito a muitas mãos, né? Desde o começo, quando a gente pensou em que uma aluna nossa estivesse também na representação do Parlamento Jovem, nós pensamos que isso não fosse somente a nossa escolha, mas também partisse de vocês. A gente percebeu que desde o início do processo, né, todos vocês tiveram uma participação e hoje vocês estarem aqui também é algo muito importante. De vocês verem também um pouco de como é feito o Parlamento Jovem, né? Quando a vereadora Amy falou agora que o grande não começa grande e começa pequeno, é algo que eu também estava pensando em falar, né? Quando nós pensamos nos nossos pais, pensem vocês agora nos pais de vocês ou de vocês também, vocês já imaginaram que a mãe de vocês, o pai de vocês, um dia teve 5 anos, teve 7, teve 9, 10, 11 como vocês? Que eles já pensaram como vocês, que eles já agiram como vocês, que eles já fizeram talvez as mesmas coisas que vocês fizeram? Pois é, eles já foram um dia assim. Nós também já fomos crianças, nós também já tivemos expectativa de como seria o nosso futuro e posso dizer para vocês que dificilmente a gente conseguia imaginar por onde a nossa vida ia caminhar. Mas uma coisa eu tenho certeza que todos nós adultos podemos dizer claramente, que as decisões que nós tomamos no passado, elas foram fundamentais para traçar o que nós somos hoje, né? Portanto,
nós temos algo muito importante a pensar. Se nós estamos hoje, jovens, crianças, adolescentes, ou até já adultos, e nós pensamos daqui 20, 30, 40 anos como a nossa vida ela tem que estar, isso não vai começar daqui 20, 30, 40 anos, ele começa agora. Quando nós pensamos a nível de país, o que nós esperamos para o nosso Brasil daqui 30, 50, 60 anos, nós temos que pensar que o futuro, nós esperamos, ele inicia agora no nosso presente. Dependendo do que nós fazemos agora, lá no futuro isso vai ter uma consequência. O Brasil ele está hoje da forma como está, não porque só nos últimos 4 anos as coisas aconteceram, e sim porque já existe um histórico que faz com que o nosso país esteja nessa condição. Portanto, eu digo e reforço mais uma vez a importância que o Parlamento Jovem ele tem na política de Palmeira, nas políticas públicas da nossa cidade e também a nível do Paraná, a nível do Brasil, é muito grande. Por isso que eu vejo que vocês estarem aqui hoje, escutando um pouquinho como se faz, da forma que acontece, é muito importante, né? Agradeço também a todos os vereadores que estão aqui, ao Lucas, né, a toda a organização do projeto, que é algo assim, bastante valoroso e que ajuda a ensinar, né? O papel da escola, eu digo que antes de resolver conflito, antes de tratar qualquer situação, é formar, né? Então isso não se refere somente a ensinar vocês a ler, escrever, a fazer operações matemáticas, mas também a educar vocês para a vida. Então a ideia nossa, como escola, também é proporcionar momentos onde vocês também tenham essa formação para a vida. Então, eu penso que daqui, talvez, 20, 30 anos, vocês vão lembrar, talvez, desse momento e vão pensar: que bom que eu estive lá, que bom que eu participei, que bom que eu pude aprender e hoje eu sou isso, hoje eu faço isso. Hoje, a minha formação lá de trás contribui para a pessoa que eu me tornei hoje. Eu digo sempre isso, já falei muitas vezes, a educação ela transformou a minha vida, né? Eu espero que assim ela também transforme a vida de vocês, né? Mais uma vez agradeço, coloco sempre a nossa escola, né, nosso colégio à disposição do parlamento, à disposição também dos vereadores, né? A Amanda tem feito um trabalho muito importante também para a nossa escola, para a representação, mas também de levar o nome da escola para frente e tenho certeza que isso vai também dar muitos frutos ainda para frente. Mais uma vez agradeço, né, e me coloco à disposição para o que precisar. Obrigado. Ordem do dia. Em discussão única, o requerimento protocolado sob o número 62 de 2026. A vereadora Heloísa Oliveira Lewandowski, no uso de suas atribuições legais, e quer ouvir do plenário seja encaminhado expediente da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, CED, solicitando informações referentes à disponibilização de alimentos e itens básicos de higiene nas escolas públicas em nosso município. Qual é a frequência do envio de alimentos às unidades escolares? Existe planejamento para a ampliação da variedade de alimentos ofertados no cardápio escolar? Esse planejamento conta com a orientação de nutricionistas? Como ocorre o fornecimento e reposição dos itens básicos de higiene nas escolas? Boa tarde. Algumas semanas atrás eu recebi algumas demandas de amigos e pessoas de diferentes escolas que dizem que os alimentos não estão sendo disponibilizados da forma como a gente gostaria. Muitas vezes os alimentos ofertados são um alimento o ano todo, um alimento o mês todo, e não tem essa variação, que seria muito bom, porque a alimentação é uma coisa muito essencial. E também os produtos de higiene, como o papel higiênico e sabonete, que em muitas escolas estão em falta. Então, por isso que eu queria saber, para poder tanto eu entender quanto responder as demandas de vários estudantes que me procuraram. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordaram permanecem como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob o número 63 de 2026. A vereadora Bianca Cappi, no uso de suas atribuições legais, e quer ouvir do plenário seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação, solicitando informações sobre os livros disponíveis na Biblioteca Municipal. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente vereadora Amanda. Essa proposição, ela é voltada para a biblioteca, para os livros que tem nessa nossa biblioteca municipal. A biblioteca municipal, ela é um serviço público, um serviço que está disponível para todos os estudantes, todos os adultos,
é só chegar e emprestar, se eu preciso pedir uma autorização para emprestar, ninguém sabe como está funcionando. E o meu objetivo com esse requerimento seria poder ter esse conhecimento e divulgar para todos os alunos e conhecidos e amigos e todos os municípios que desejam ter esse contato com essa cultura. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob o número 64 de 2026. A vereadora Amanda Yates de França, no uso de suas atribuições legais, requer ao plenário seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre as ações desenvolvidas pelo município para incentivo e promoção da doação de sangue. Quantas campanhas de doação de sangue foram realizadas pelo município nos últimos 2 anos? O município possui parcerias com hemocentros ou instituições da região para a realização ou fortalecimento das campanhas de doação de sangue? Quais meios de comunicação e estratégias são utilizados para informar e mobilizar a população sobre as campanhas de doação de sangue? Esse requerimento fazendo um gancho para o Junho Vermelho, porque a doação de sangue é um ato simples que salva vidas. As pessoas elas têm esse entendimento, têm as campanhas de doação de sangue, mas muitas acabam não doando por ter medo ou por as informações não chegarem de uma maneira correta. Então, esse requerimento é para saber como o município está fazendo para chamar, para incentivar. Temos um certo número de doadores regulares, é um número até que bom, porém não é suficiente para atender toda a demanda, porque muitas pessoas necessitam constantemente dos estoques dos hemocentros. Então, é para saber como que eles fazem para chamar e para aumentar o número de doadores. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 43 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação que veja a possibilidade de instalar placas de acrílico com QR Code em espaços públicos do município, direcionando para o portal digital com histórias, informações e homenagens aos cidadãos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento histórico, cultural, social e econômico do município de Palmeira. A cidade de Palmeira não tem muitas fontes históricas. Essa ideia busca divulgar, valorizar a história e a cultura de Palmeira. Mesmo o município não estando no local, ele pode procurar esse site pela internet. É uma ideia de baixo custo e ela pode ser atualizada sempre que tiver uma nova história ou uma nova inspiração. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 44 de 2026. A vereadora Emily Vitória Fiante, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura realiza a instalação de postes de iluminação pública e a finalização do pavimento asfáltico no final da Avenida Daniel Monsanto. Eu fiz essa indicação um dia depois que eu tinha passado por lá de noite e não tinha luz. Eu passei recentemente e já foi resolvido, então esse problema está ok. Mas a questão asfáltica está um pouco complicada porque é movimentado, é uma rua que dá acesso ao posto de gasolina. Está com bastante buracos e dá para melhorar. É um trecho pequeno. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permanecem como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 45 de 2026. O vereador André Teófilo Santos, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja da possibilidade de realizar a instalação de travessia elevada na rua Judite Soto Malucelli, centro, em frente ao CIMEI Aderico Viana. Boa tarde. A minha indicação atende a todos os cidadãos que passam diariamente por aquela rua
e que é uma rua, por ser muito reta e pouco movimentada em alguns certos horários, muitos motoristas acabam passando em alta velocidade. Mas existe um problema muito grande envolvendo essa rua, em que é uma rua de área escolar. E então muitos pais transitam com crianças ali diariamente e acaba tendo um risco tanto para esses pais quanto para qualquer outro tipo de pedestre ou quem passa por aquela rua. Então, é de extrema importância a adição de uma travessia elevada nessa rua em frente ao cimento. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão, única indicação número 46 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que realize o conserto do temporizador do semáforo localizado no cruzamento da rua 15 de novembro com a rua Santos Dumont, Centro. Essas são as ruas que ficam em frente e ao lado do SEDAI. São duas ruas muito movimentadas e depois que o temporizador parou de funcionar, os motoristas perdem o foco e demoram a andar, dificultando o tráfego, especialmente em horários de pico. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 47 de 2026. A vereadora Bianca Capri, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que seja realizada a manutenção dos equipamentos do Parque Infantil localizado na rua Ubaldo Machado, Jardim São José. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente vereadora Amanda. Esse parquinho, na verdade, não seria uma manutenção, mas o termo mais adequado seria uma atualização. O parquinho ele tem os equipamentos que seria gangorra, balanço, escorregador, mas aqueles equipamentos de metal que podem acabar estragando muito mais fácil com o tempo e são poucos equipamentos. Então, quando os pais levam as crianças para brincar nesse parquinho, ocorre uma preocupação por parte dos pais. Não tem como deixar as crianças brincando lá e ficar tranquilo, porque de certa forma está perigoso para as crianças brincarem da forma que está também. Então, seria feita uma atualização por aquele modelo de parquinho mais dinâmico, aquele que tem mais brinquedos, mais colorido e também, querendo ou não, é mais seguro e mais divertido para as crianças. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 48 de 2026. O vereador Adriano Leonardo Cordel, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que realize o ultrapaamento asfáltico na rua Coronel Antônio Ferreira Maciel, trecho que compreende o cruzamento com a rua Dom Alberto Gonçalves até o cruzamento com a rua Teófilo José de Freitas, Jardim Cristina. Boa tarde. Eu fiz essa indicação porque aqui se encontra numa situação precária, esse cruzamento, e por ser um cruzamento, além do motorista ter que ficar prestando atenção no trânsito, no tráfego de veículos, ele tem que prestar atenção também nos buracos para poder desviar. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 49 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para que veja a possibilidade de realizar a instalação da estátua de Nossa Senhora da Conceição na rotatória localizada ao final da Rua Conceição, na Colônia Francesa, em substituição ao local atualmente previsto na rotatória da Avenida Daniel Mansani. A ideia é mover essa estátua para essa outra rotatória, porque é o lugar mais movimentado, dá para ver pela BR, e a Rua Conceição começaria com a igreja e terminaria com essa estátua. E a nossa padroeira é a Nossa Senhora da Conceição, ficaria muito bonito e valorizaria a nossa cultura. Obrigada.
Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única a indicação número 50 de 2026. A vereadora Vitória Fernandes Ribeiro Machado de Mello, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja a possibilidade de realizar campanhas educativas sobre o uso seguro e responsável de autopropelidos, ciclomotores ou motonetas elétricas. A minha indicação, ela fala sobre as famosas scooters, que hoje estão muito em alta. Na nossa cidade, a gente pode ver que as scooters estão tomando muita movimentação. Isso a gente sabe que é uma coisa boa para quem precisa, para quem usa do jeito certo. Mas tem pessoas que não usam da forma correta. Esses dias eu presenciei uma cena de dois garotos no scooter que estavam com o pezinho esticado e raspando no chão fazendo faísca. Uma brincadeira, suposta brincadeira, que pode levar a um acidente, que pode acabar causando um impacto tanto para eles quanto para alguém que esteja na via. Também cito como exemplo o acidente que houve na nossa cidade, uma mulher que foi atropelada por um garoto de scooter e foi para a UTI. Então é uma coisa que é boa, mas tem gente que não sabe usar da forma correta. Por isso, eu indiquei fazer campanhas para que ensinam ou para que instruam as pessoas a usar da maneira certa. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada pela maioria. Em discussão única a indicação número 51 de 2026. A vereadora Emília Vitória Viana, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que realize a manutenção dos brinquedos do Parque Infantil localizado na Colônia Francesa. Eu citei o Parque da Colônia Francesa porque, ao meu ver, no momento é o que tem mais estrutura. Tem grade e tem uma boa localização. Mas os brinquedos já não estão numa situação tão boa. Outra ideia também é colocar alguns brinquedos que possam ser usados por crianças de 0 a 3 anos, que são menorzinhas, como a balança de fraldinha, o escorregador pequenininho, que eu acho que seria muito bom para eles. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única a indicação número 52 de 2026. A vereadora Heloísa de Oliveira Veloski, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizado cascalhamento e patrulhamento com rolo compactador na rua Inácio Barão, Fossil 2. Ela é uma região bastante movimentada, onde há bastante presença de pedestres, carros, motos e principalmente caminhões, que foi o que prejudicou a rua, que hoje se encontra em uma situação muito precária. Ela se encontra com buracos bem grandes, várias pedras, além de ser uma estrada de chão, onde acaba atrapalhando muito quando chove. Quando chove, os buracos enchem de água e a rua fica com barro e acaba atrapalhando ainda mais já do que atrapalha normalmente. Então, se a gente fizesse o cascalhamento e o patrulhamento, ficaria muito melhor para a circulação e também, quem sabe, a instalação de placas sobre o tanto de carga que tem que passar dos caminhões, para não acabar ocorrendo a mesma situação que ocorreu no passado. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única a indicação número 53 de 2026. O vereador André Dalva dos Santos, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja da possibilidade de realizar a instalação de espelhos convexos no cruzamento das ruas Teófilo José de Freitas e Conceição. Boa tarde. Nessa referida via, quando você vai fazer o cruzamento da rua Teófilo José de Freitas, que fica ao lado do cemitério municipal, atravessando a Rua Conceição, você não tem visão dos carros que vêm pela Rua Conceição, pois o estacionamento em frente ao cemitério municipal impede você ver os carros que estão vindo. Então, o espelho convexo seria de total necessidade para você ter uma mínima visão sobre os carros que estariam vindo. Como não existe esse espelho convexo, os carros devem sempre vão ao meio da rua para poder enxergar os que estão vindo da Rua Conceição, e acaba trazendo um risco
muito grande, onde até mesmo os pedestres não conseguem enxergar os carros que vêm. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 54 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizado cascalhamento e patrulhamento com rolo compactador na comunidade do Roqueirão. A via está bastante precária, com buracos e erosão. Especialmente em dias de chuva, a circulação fica muito difícil. Nessas últimas chuvas, um caminhão de madeiras deslizou e trancou essa estrada pelo dia inteiro. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 55 de 2026. A vereadora Nicole Mon, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizado o recapeamento asfáltico na rua José Adriano de Freitas, no trecho entre o número 129 até o encontro com a Avenida 7 de Abril. Bom, essa proposição visa atender os moradores locais que se deslocam até a escola, porque eles cortam o caminho por essa rua. E ela está numa situação bem precária, está com bastante buracos, podendo causar danos aos automóveis e causando uma má impressão sobre a cidade. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, a indicação número 56 de 2026. A vereadora Emily Vitória Fianchi, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizado um estudo para a construção de abrigos nos pontos de ônibus próximos às escolas, colégios da área urbana e rural. Os pontos de ônibus geralmente são esquinas, ou pontos específicos, por exemplo, em frente ao mercado, coisas assim. E nunca tem um ponto. Geralmente, quando está chovendo, muitos estudantes chegam encharcados na escola. Já aconteceu comigo. Outra sugestão boa seria, talvez, trocar o ponto quando tem alguma coisa perto. Por exemplo, no Rocio 2, o ponto é para cima da trincheira, mas tem um antigo ponto de ônibus que é só reformar, que é a uns 100 metros à frente e que não iria atrapalhar o trajeto. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 57 de 2026. O vereador Adriano Leonardo Cordel, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que realize o recapeamento asfáltico na rua Dom Alberto Gonçalves, Centro, onde se fizer necessário. Boa tarde. Antes de eu fazer essa indicação, eu reparei que essa rua, essa via, é muito movimentada. E eu peguei e mandei essa indicação pelo motivo dela estar um pouco deteriorada a rua. E essa é uma rua que passa muito carro, como eu falei. E eu estava pensando, em fazer a manutenção por conta das pessoas que vêm visitar a cidade, para elas não identificarem que é uma cidade que não seja ruim por conta de asfalto. Daí, por esse motivo, eu pedi a manutenção nessa via e muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 58 de 2026. A vereadora Emily Vitória Fianchi, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Assistência Social que veja a possibilidade de criar um espaço social para estudos. Essa indicação é que para seja feita uma espécie de lan house, com computadores ou até mesmo livros para estudos fora de casa. Para pessoas que não têm muita condição ou talvez não tenham algum equipamento para fazer em casa trabalhos, ou até também estudantes que fazem faculdade para fazer pesquisas, tudo que envolve, os estudos. Uma boa sugestão seria usar o Palácio da Viscontesa, que é a antiga prefeitura, o atual cemitério. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada pela maioria. Em discussão única, a indicação número 59 de 2026.
A vereadora Amanda Yadas de França, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Saúde que veja da possibilidade de realizar campanha de conscientização sobre a leucemia e a anemia. Essa indicação ela também pode fazer um gancho para o Junho Laranja. As pessoas elas sabem que tem a anemia, tem a leucemia, mas muitas delas não sabem quais são os sintomas, ou o que fazer, que médico procurar, para onde ir. Então, uma campanha de conscientização ajudaria muito, porque a informação leva à prevenção. Elas são doenças graves que podem levar a óbito. Então, quanto antes elas forem descobertas, antes elas podem ser tratadas, é algo mais fácil. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 60 de 2026. A vereadora Bianca Cabe, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que seja realizada a manutenção dos equipamentos da Academia ao ar livre da Praça Raul Braz Oliveira, Museu Histórico de Palmeiras. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente vereadora Amanda. A Academia ao ar livre da Praça das Cubas ali é aquela do lado do Museu Histórico. Então, o Museu Histórico é um ponto de referência na nossa cidade. Deveria estar bem apresentável, eu diria. E, querendo ou não, muita gente usa. Seja criança que vai lá para brincar, adolescente que vai lá, ou até mesmo idosos que preferem ir nessas academias ao ar livre, ao invés de ir nas academias propriamente ditas. Então, da forma que está pichado, falta equipamento, algum equipamento está danificado, seria mais ideal restaurar para que continuasse a utilização e ficasse bonito para a nossa cidade. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado pela maioria. Gostaria de registrar um agradecimento especial à presença de todos os alunos do Colégio Estadual do Campo Henrique Tádea, a todos os professores e colaboradores que hoje nos prestigiam em nossa sessão e fortalecem ainda mais o diálogo entre a juventude e os espaços de educação. Realizar a quarta e última sessão do primeiro semestre na modalidade itinerante em um colégio de uma comunidade rural só reafirma o compromisso do Parlamento Jovem em promover o acesso à educação política para todos os jovens do nosso município. Agradecemos imensamente pela parceria e por todo o apoio ao programa ao longo de todos esses anos. Gostaríamos de destacar e parabenizar todos os alunos que demonstram interesse pelo programa Parlamento Jovem no ano de 2026, sendo um dos colégios que teve maior número de candidatos. Continuem assim, sendo protagonista de suas histórias. Agradecemos também o apoio incansável do presidente da Câmara Municipal e dos demais vereadores para a evolução do programa. Gente, agora vai ser um momento mais sentimental. Eu já vou pedir desculpa porque eu tenho certeza que eu vou chorar me conhecendo e tanto com as pessoas que eu estou aqui hoje. Essa é a última sessão do meu período como presidente do Parlamento Jovem. No Parlamento Jovem sempre foi um sonho para mim. Eu via as pessoas lá na frente e falava, meu Deus, eu quero ser igual a eles. Aí eu tentei uma, não deu certo, tentei duas, não deu certo também, tentei 3 vezes e entrei. Mas eu digo que foi uma coisa premeditada, era pra ser. Porque se eu entrasse da primeira ou da segunda vez, eu não ia estar com esse povo incrível que eu tô hoje. Eu cheguei lá na segunda fase me tremendo inteirinha. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ler pra esse tanto de povo. Tinha gente com cara de bravo na mesa, sentada assim, só esperando a minha vez chegar. Eu fiquei muito nervosa. Mas aí eu sentei do lado da Amanda, ela também se tremendo, a gente conversou, mas vai dar tudo certo. Sentei do lado da Vitória também. A gente conversou, vai dar tudo certo, a gente vai entrar. E a gente entrou, todo mundo junto. Aqui, a Amanda é minha vereadora vice-presidente, porque a gente já se conhecia no lugar. Eu olhei pra ela e falei, eu sei que ela é uma pessoa muito boa, eu sei que ela vai me apoiar durante o meu período. O André, eu conhecia na igreja, então eu falei, ele também. Inclusive, eu não teria entrado como presidente se não fosse ele. Ele chegou pra mim e falou, viu, você tem perfil de liderança, você podia entrar como presidente, né? Eu falei,
Beleza. E a Nicole, ela passou em primeiro lugar. Ela se destacou mais que todo mundo aqui. Todo mundo foi incrível, mas ela se destacou. Eu falei, ela também tem jeito que vai ser muito, muito boa. Aí eu fui lá, chamei ela, conversei com eles, fiz um grupo e falei, gente, vamos entrar nessa loucura junto? E eles toparam. Aí a gente fez na nossa primeira sessão, teve a votação, todo mundo nervoso, se tremendo, não sabia o que ia dar, né? Aí acabou que a gente ganhou, ficamos muito felizes e foi indo. A nossa segunda sessão também, a gente teve, segundo o Lucas, a gente teve um desenvolvimento incrível, a gente falou muito bem, e isso me deixou muito feliz, porque a gente preparou aquilo com muito carinho. Ver a nossa dedicação sendo vista foi incrível para mim. Ver que estava todo mundo participando, todo mundo abraçando as ideias, todo mundo querendo fazer, para mim foi muito legal. A nossa terceira sessão também, e agora a nossa última também. Quando eu falei e a gente fazia a sessão itinerante, todo mundo topou. Então, era um desejo de todo mundo, eu acho. E daí a gente conversou dos colégios mais prováveis e a gente entrou no conceito de vir aqui para vocês. Eu quero muito agradecer cada um de vocês. Cada momento de risada, cada choro nele. Ai, eu gosto muito, muito de participar do Parlamento Jovem com vocês. E sério, se vocês tiverem a oportunidade, se inscrevam. É uma mudança que foram 4 meses só do programa e eu já mudei muito. Eu percebo no meu jeito de falar, eu percebo no meu jeito de olhar a cidade, porque, inclusive, ontem eu, quando eu estava conversando, a gente passa, a gente sabe o buraco na rua. Vamos mandar para o Lucas mês que vem. Tudo, a gente muda totalmente o nosso jeito de olhar, a nossa forma de conversar com as pessoas, a gente chega já com uma visão diferente para tudo. Então, tá participando do Parlamento Jovem, principalmente agora que eu participei da presidência, me fez mudar totalmente a visão que eu tinha da política. Eu imaginava que realmente, igual a Amy falou, era uma coisa de gente grande, uma coisa que eu não poderia participar. Eu não tinha essa vontade, eu tinha curiosidade, eu sempre pesquisava. E eu acho isso muito importante, você ter curiosidade de saber o que está acontecendo na política que você vive. Mas eu não tinha vontade de participar, eu achava que era aquela sujeirada que todo mundo fala, mas não, é outra coisa. Se vocês puderem participar, participem. É uma coisa incrível e só quem vive sabe, né, gente? É uma coisa muito, muito boa. De verdade, muito obrigada, eu amo muito vocês. E você também, filho, você também, Fran. Obrigada por nos prestigiarem e acompanharem nosso trabalho. Como nada mais necessita ser tratado na presente sessão, reforçamos que essa foi a última sessão ordinária do primeiro período legislativo no mês de julho. As atividades do programa estarão em recesso. Respeitando o calendário escolar, retornamos com a primeira sessão do segundo período legislativo, dia 27 de agosto, no horário regimental de 13h30. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.